detalles? Bueno, amenazas de morte con descripciones horribles do que harían con mis hermanas, con mi madre, comigo mesmo, ¿no? São quase 3 anos e para mim é muito traumático. Eu não gostaria de estar falando disso, porque me gostaria de falar de futuro. Eu hice 17 denúncias à Polícia Federal, 17 denúncias, e como a Polícia Federal não fazia nada de concreto para descobrir onde partiam as ameaças, quem estava por trás, quem estava financiando isso, eu busquei a comissão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos de la OEA. O assassinato de Marielle Franco ocorreu bajo a intervenção militar em Rio de Janeiro, sabe? Não havia por parte do Estado nenhum interesse em proteger minha vida, não? As forças políticas que elegeram a Bolsonaro já eram as forças políticas que estavam em atividade em 2018. Então, eu compreendi, junto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que não havia ambiente para mim. Não somente ambiente político para que eu atuara politicamente, mas também ambiente para que eu vivera. O assassinato de Marielle foi um recado gravíssimo dado a todos nós outros defensores de direitos humanos, a todos nós outros de esquerda, a todos nós outros minoria. Foi uma demonstração de força do crime organizado, do narco-estado em Brasil, das forças de extrema-direita. E claro, eu era um dos principais ativistas de direitos humanos em Brasil, internacionalmente reconhecido. Eu era o vocal das principais pautas liberais, liberais não do neoliberalismo, do liberalismo clássico, não defendia as liberdades civis, os direitos civis, os direitos de minorias. Havia apresentado uma lei de legalização do aborto, uma lei de regulamentação da prostituição, uma lei de regulamentação da marihuana. Eu encarnava uma imagem de uma vanguarda política que, ao mesmo tempo, serviu muito à extrema-direita para mobilizar o ódio contra mim. Eles elegeram uma cobaia, uma rata de laboratório, que era perfeita para perpetrar esta violência, esta economia. E eu, portanto, reunia as características para ser transformado em um inimigo público por conta dessa agenda. E aí, os ataques se intensificaram bastante. Ataques e ameaças ao ponto de que, claro, se quedou impossível. E porque Bolsonaro já perpetrava contra mim um assédio moral e um ataque à minha honra com base em mentira, não? Bolsonaro já instrumentalizava a agenda homofóbica em 2013. Então, para mim, estava claríssimo que Bolsonaro era um perigo à democracia. Não somente por isso, porque também defendia a ditadura militar. Bueno, então, desde meu primeiro mandato já havia ameaças e ataques, mas a coisa se intensificou a partir de 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff. Na verdade, um golpe. Dilma foi vítima de um golpe parlamentar, um acordo entre as distintas partes da classe dominante brasileira. Decidiram echar o PT do poder, não? Só é que em 2016 a classe dominante decidiu pactuar com organizações criminais. Bueno, Río de Janeiro, ¿no? No Brasil inteiro. ¿Entero? Inteiro. O impeachment de Dilma se deu porque a classe dominante, seus representantes políticos no Congresso, fizeram pacto com os representantes políticos das organizações criminais, as máfias, ou seja, os latifundiários improdutivos que invadem as terras indígenas e os ricos do agrobusiness, por exemplo, pactuaram com as igrejas evangelistas que funcionam como estruturas mafiosas, muitas dessas igrejas como lavanderia de negócios criminais, não? E com as milícias. As milícias são
membros de las fuerzas de seguridad, jubilados ou não jubilados, que constituem como forças paramilitares que controlam territórios e incluso impõem a la gente em quem votar, que é basicamente a base eleitoral de Bolsonaro. Então, Marielle foi executada por las milícias, não? Bajo la intervenção militar. El interventor militar nesta época, o general Braga Neto, essa hora foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro e agora é ministro da Defesa de Bolsonaro. Entendes? Ou seja, nadie quer solucionar a execução de Marielle, porque a execução, solucionar o crime contra Marielle é poner a la luz um pacto que destruiu a democracia em Brasil e que elegeu a um fascista. ¿Entiendes? Sí. Entonces no hay ganas de solucionar este homicídio. E además porque foi um homicídio político, à la luz do dia, de maneira ostensiva, não? Com um sicário contratado, utilizando uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Bueno, é evidente que há uma ligação entre este assassinato e a ascensão de Bolsonaro à presidência. Porque antes não tinha um candidato próprio, pactuaram com Bolsonaro, mesmo sabendo quem Bolsonaro era. Entendes? Mesmo sabendo que Bolsonaro era um bandido, um delinquente, miliciano. Toda a gente sabia da classe dominante. Así. Aún assim, ¿Y los políticos también sabían? todos sabiam. Estou te dizendo, em 2013, eu falei sobre Bolsonaro. Toda a gente sabia da classe dominante, incluso a classe dominante e seus representantes. Porque quando falo da classe dominante, estou falando de seus representantes também na política, no parlamento, no judiciário. Bueno, todos eles sabiam quem era Bolsonaro, mas eles não queriam Lula. Claro. E essa campanha de desinformação começou a atacar artistas de esquerdas. Então, Chico Buarque, que era Una figura. uma lenda viva, um patrimônio cultural do Brasil, começou a ser atacado nas mídias sociais e insultado na calle, não? Como um comunista que se aproveitava do governo. Detalhe, Chico Buarque nunca teve um show financiado com dinheiro público. Nunca. E lo acusava de utilizar dinheiro público. Caetano Veloso foi acusado de pedofilia por esta rede de difamação. Então, o ataque começou por esses grandes artistas com ampla popularidade e prestígio, não? Pero o detalhe deste processo macartista foi a cumplicidade de los grandes meios de comunicação. Bueno, Barcelona é como minha segunda casa. Claro, é uma cidade com suas próprias contradições, mas de maneira geral é uma cidade cosmopolita, uma cidade mais segura, muito mais segura, uma cidade mais aberta. Os catalanes, claro, têm sua própria causa, e talvez por isso os catalanes sejam